Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Continuemos com o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Lemos um trecho de um texto por ele elaborado e gostaria de prosseguir lendo mais um parágrafo desse texto tão rico, tão complexo, tão importante, interessante, um texto curto, mas um texto que desencadeia possibilidades de compreensão do eixo, do fundamento, da essência da filosofia kantiana, que é uma filosofia iluminista, como tenho defendido. É uma filosofia que esboça todo um cenário reflexivo dentro dos parâmetros da lógica de pensamento iluminista. E essa lógica de pensamento iluminista, ela é marcada pelo senso da necessidade da autonomia da razão. A razão não pode estar prisioneira de nenhuma força, seja política ou religiosa, que determina a sua possibilidade de ser, determina o seu alcance. A razão precisa estar livre, ela precisa ter uma plena autonomia para executar a competência que ela tem, e essa competência não pode ser rivalizada com nenhuma outra expressão fora dela mesma, para que ela atinja a sua plenitude de poder e capacidade interpretativa de si mesmo e do mundo onde ela circula, onde ela vivencia e onde ela observa os fatos e a realidade. Uma consciência racional pura é o que Kant está buscando com seu exercício filosófico. E assim diz outro parágrafo do texto, que é a ilustração. A fraqueza e a covardia são as causas de uma grande parte dos seres humanos continuarem de bom gosto no seu estado de criança, estado de menoridade. É preciso ter um processo de uma vida adulta. Então, aqui o paralelo que ele está fazendo entre infância e maturidade. Então, enquanto não há esse domínio pleno de uma razão autônoma, há uma dimensão de infância intelectual no ser humano, que precisa ser superada para uma vida de maturidade intelectual, através desse esforço racional, esse ousar pensar por si mesmo. E ele diz assim: de bom gosto no seu estado de criança, apesar de que a natureza já os tenha liberado a tempos da tutela alheia. Também o são de que se faça tão fácil para outros erigirem-se em tutores. É tão cômodo não estar emancipado. A palavra emancipação é uma palavra importante. Emancipado da tutela da religião, emancipado da tutela do poder político, para ser um ser capaz de pensar por si mesmo. Tenho à minha disposição, diz Kant, desafiando essa ideia, um livro que me empresta a sua inteligência, um religioso que me oferece a sua consciência, um médico que me prescreve dietas, etc. Vai em busca de alguns exemplos. Assim, não necessito me preocupar, não necessito pensar. Se posso pagar, não me faz falta pensar. Outros o farão em meu nome. Tão fastidiosa tarefa. Os tutores, que tão bondosamente se têm dedicado a esse ofício, cuidam muito bem de que a maioria das pessoas considere a passagem para a emancipação, além de muito difícil, algo extremamente perigoso. O poder não quer que as pessoas se libertem para pensar. É isso que Kant está denunciando. Que os tutores, e aqui os tutores podemos pensar os poderes constituídos que controlam a inteligência humana, controlam o fluxo da sociedade, controlam, através do poder que possuem, a dinâmica de funcionamento da sociedade. E quantas experiências na história evidenciaram isso, momentos históricos bastante abrangentes em que houve um controle, um cerceamento da possibilidade do exercício do pensamento humano ser livre, seja no mundo medieval, por força ali da hegemonia do poder católico, mas seja realmente, ou também no mundo contemporâneo, onde ideologias totalitárias também fizeram esse papel, como o nazismo, como o fascismo, como o bolchevismo. Então, isso seriam exemplos de que há momentos históricos que uma ação política ou uma ação religiosa pode ser extremamente cerceadora da liberdade de pensamento. Então, Kant está fazendo uma ironia, dizendo que os tutores eles farão de tudo para deixar claro a impossibilidade dessa plena liberdade de pensamento,
o perigo e o risco que ela representa, porque eles têm interesses ideológicos do domínio. Esse domínio representa não apenas uma questão de controle das consciências, mas também um processo de domínio político e um processo também de domínio e de exploração econômica. Kant está levantando uma questão que tem algumas implicações importantes e interessantes. O núcleo da filosofia kantiana, com toda certeza, é a ideia de que o ser humano é dotado de razão e liberdade. Razão e liberdade são dois elementos, dois fundamentos essenciais na filosofia kantiana. O ser humano se define enquanto tal a partir dessa existência nele de uma dimensão chamada razão. Uma capacidade, uma competência cognitiva de construir conhecimento, de pensar a si mesmo e de usar esse conhecimento na interpretação da realidade, de conduzir todo um fluxo civilizatório dentro dessa dinâmica do pensamento que produz cultura, que trabalha na esfera educacional, que organiza a dinâmica política, que estabelece os critérios do funcionamento da ordem econômica. Tudo isso é fruto de um processo de ação de inteligência e de razão. A razão que produz a ética. Para a ética kantiana, a razão é um elemento fundamental para determinar as possibilidades de um exercício de moralidade. Então Kant está apostando e confiando plenamente no poder do exercício da razão humana. O núcleo, portanto, da filosofia kantiana é a razão de um lado e a liberdade de outro. Esses elementos não podem, inclusive, ser separados. A ideia de liberdade está muito associada à ideia do exercício racional que faz opções diferenciadas. E esse exercício racional, quando se expressa, ele deve se expressar dentro da magnitude possível de uma dinâmica de comportamento livre. Conhecimento para Kant é uma questão que pode se dar através de duas formas, e esse é um ponto também interessante na filosofia kantiana. O conhecimento empírico de um lado e o conhecimento puro do outro. O que seria esse conhecimento empírico? Esse conhecimento empírico é um conhecimento a posteriori, é o conhecimento que vem pelos sentidos. Eu observo e digo alguma coisa sobre o que estou observando. Eu ouço e posso falar alguma coisa a partir desse ato de ouvir. Então, se os sentidos determinam aquilo que eu posso conhecer, esse é o conhecimento empírico, esse é um conhecimento a posteriori, que nasce dessa constatação que o sentido faz da realidade. Mas há o conhecimento puro também. Esse conhecimento puro pode e deve ser definido como conhecimento a priori. Ele é anterior à experiência, ele não depende da experiência. Imaginemos, por exemplo, a questão de se ter uma ideia de que duas paralelas nunca se encontram. Então, isso é um conceito. Não estou trabalhando a partir de uma particularidade. Qualquer que sejam essas dinâmicas de paralelas, elas nunca se encontrarão. Então, há aqui uma ideia geral que explica todas as particularidades. Esse seria o conhecimento a priori. Portanto, Kant é um pensador muito preocupado com a questão do conhecimento. Como conhecer? Conheceremos por uma ação empírica de observação de uma particularidade através dos sentidos, e esses sentidos nos darão condições de estabelecer alguns critérios analíticos da realidade, e conheceremos através de conceitos mais abstratos que antecedem a experiência e que, no entanto, determina uma noção segura e indiscutível acerca de uma circunstância qualquer da realidade que estamos inseridos. Kant é um pensador que procura, então, ser bastante meticuloso nas observações que está fazendo acerca do papel da filosofia na construção do entendimento do mundo, da realidade e do próprio conhecimento em si. Prosseguiremos um pouco mais adiante.